Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias da primeira edição deste sábado, começando aí o final de semana. Vamos falar aqui de Vasco, tem algumas coisas aqui para a gente atualizar. Vamos falar sobre Nenê, vamos falar também sobre a chegada de Fernando Diniz, que acontece hoje, e de um reforço que foi regularizado, né? Agora já pode estrear contra o CSA na próxima quinta-feira. O zagueiro Valber, né? O Lisca foi embora, mas deixou o Valber aí. O Valber está regularizado e já pode estrear pelo Vasco. Vamos falar sobre isso, expectativa também aí pela regularização do Sanches, né? O atacante equatoriano, que chegou até com mais pompa do que o zagueiro Valber. E também vamos falar rapidinho aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos alguns jogos ontem, o Vasco continua na 9ª posição, mas hoje a rodada se completa e o Vasco pode perder posições na tabela. Tudo isso depois da vinheta que rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos direto falar da tabela do campeonato, né? A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B continua. O Vasco foi derrotado na segunda-feira, então os jogos que aconteceram ontem, os jogos que vão acontecer hoje, no sábado, e amanhã, no domingo, ainda são da 23ª rodada do campeonato. O Vasco, nesse momento, tem um jogo a mais ali do que alguns clubes. Com os resultados da sexta-feira, o Vasco se manteve na 9ª colocação, mas o Vasco pode perder uma posição caso o Operário consiga pontuar contra o Sampaio Corrêa. Aí o Operário passaria o Vasco e o Vasco iria para a 10ª colocação. Nesse momento o Vasco permanece 6 pontos do G4 e a 9 pontos da zona do rebaixamento, mas isso pode mudar também caso Botafogo e Goiás consigam vencer os seus jogos. A distância do Vasco para o G4 pode ir para 9 pontos, né? O que ficaria ainda mais complicado. Eu acho que o Botafogo vence, né? O Botafogo vai enfrentar o Londrina hoje. O Goiás, eu vou ver aqui, na hora que eu for mostrar para vocês os jogos, quem é o adversário do Goiás. Enfim, 23ª rodada começou com o Avaí vencendo o Vasco por 3-1, Brasil de Pelotas e Confiança 1-1, Guarani 1, CSA 0, na terça-feira também Curitiba 4, Brusque 0, e aí ontem, sexta-feira, tivemos Vitória 1, Remo 2, vitória importante do Remo fora de casa, e o Náutico perdeu, um resultado bom ali para o Vasco, né? O Náutico perdeu para o Vila Nova por 1-0. Hoje, sábado, teremos Cruzeiro e Ponte Preta, Sampaio Corrêa e Operário, Botafogo e Londrina, CRB e Goiás. Então, CRB e Goiás hoje, 9 horas da noite, é um jogo que os dois estão ali, né? O CRB é o segundo colocado, o Goiás é o terceiro, então tanto faz também quem vencer esse jogo, né? É importante que um vai ficar sem pontuar. Mas não adianta nada a gente ficar vendo tabela aqui, etc e tal, se o Vasco não fizer a parte dele, né? É isso que o Vasco não vem fazendo. O Vasco não consegue fazer a sua parte e o G4 cada vez mais fica distante. Bom, e agora vamos falar aqui das atualizações, né? Das novidades. Primeiro, Valber, zagueiro que veio do Cuiabá, o reserva do Cuiabá lá, o reserva do Paulão. O Valber, que foi um pedido insistente do Lisca. O Lisca é um zagueiro da confiança, quero trazer, não sei o que, papapá. Perturbou até o Vasco conseguir a liberação desse zagueiro aí lá do Cuiabá. E aí o jogador chegou, no mesmo dia que ele chegou, o Lisca foi embora, né? Pediu o boné e deixou o Valber aqui, né? Quase liguei por isso, que falei, você tá indo embora, mas você esqueceu um negócio aqui, ó, volta para buscar. Ele foi embora e esqueceu o reserva do Cuiabá no Vasco. Mas agora fazer o quê, né? O menino também não tem culpa. Vamos ter aí que torcer para que ele consiga ajudar a gente nessa sequência de temporada. Se eu estou confiante que isso pode acontecer, evidente que não. Mas o Valber foi registrado no bid da CBF, então tá tudo ok com ele. E ele já pode estrear na quinta-feira na partida contra o CRB fora de casa, um jogo também que vai ser muito difícil para o Vasco. O Valber está regularizado, o John Sanches ainda não. A documentação do John Sanches é um pouquinho mais complicada, né? Porque depende de visto de trabalho, ele vem de outro país, então realmente demora um pouquinho mais. Mas a expectativa do Vasco é de que ainda no início dessa semana, né, da próxima semana, segunda-feira, o jogador já seja regularizado. O Vasco garantiu que para a partida contra o CRB, ambos estarão regularizados e aptos a entrar em campo. A expectativa sobre o Sanches é que ele seja titular nesse time, né? O Valber nem tanto. Mas o Sanches é um jogador que dá uma posição que o Vasco precisa, velocidade, lado de campo. Então é um jogador que deve ser
titular da equipe de Fernando Diniz, né? Fernando Diniz, que ainda não comandou nenhum treino à frente do Vasco da Gama. Foi anunciado já há 2 dias, mas ainda não chegou ao Rio de Janeiro, porque tá tudo bem, né? Não precisa de pressa. O Vasco não precisa de pressa, não. Pô, deixa ele mais 2 dias, pô. O jogo é quinta, se ele chegar na quarta, tá bom, pô. Chega na véspera aí, não precisa dar treino, não. Enfim, inacreditável também, né? Mas vamos lá, talvez eu esteja muito ranzinza. O Fernando Diniz chega hoje, foi o que o Vasco comunicou através de sua assessoria de imprensa, que o Diniz chega hoje no Rio de Janeiro, neste sábado, e dá treino amanhã, no domingo. O Vasco até o momento está sendo comandado aí pelos auxiliares da comissão permanente. O Vasco ainda não divulgou também quando será a apresentação do Fernando Diniz, né, aquela tradicional entrevista coletiva com os jornalistas. Isso deve acontecer antes de quinta-feira também, né? Algum dia de treinamento ali do CT. Após o treino, talvez o Fernando Diniz dê a sua primeira entrevista como treinador do Vasco da Gama. Até o momento ele não falou, né? O que tem isso também no Vasco, né? Quase ninguém fala, não deixa ninguém falar. Quando fala é só na coletiva ali. Tá virando meio que uma Coreia do Norte esse futebol do Vasco. Mas a gente segue aqui tentando falar sobre o clube diariamente. Fernando Diniz chega hoje, o primeiro treino amanhã. E ainda sobre o Fernando Diniz, uma coisa que vem viralizando nas redes sociais é um vídeo do Fernando Diniz com um compilado ali, né, de alguns trechos dele à beira do campo, cobrando dos seus jogadores, enfim, às vezes até falando alguns palavrões, né, pé da vida ali, exigindo mais, enfim, um espírito que o torcedor do Vasco quer, né, um cara que cobra ali do lado de campo, um cara que consiga extrair algo mais desses jogadores, que não aceite corpo mole, que não aceite ninguém parado, que não aceite, como por exemplo, o terceiro gol que o Vasco leva contra o Avaí, que o Castano desiste da jogada no meio do caminho, ou então o segundo gol que o Morato fica deitado lá igual um doido deitado enquanto a bola é cruzada na área. Então isso animou de certa forma um pouquinho aí os torcedores nas redes sociais. Eu vou colocar esse vídeo, mas antes eu já faço um adendo também, né? Porque o Lisca, todo mundo falava, não, o Lisca é um cara enérgico, não sei o que, papapá. Chegou no Vasco, não dava um grito. Parecia que sei lá, enfim. Mas veja aí o trecho com o Fernando Diniz, um compilado de algumas frases do Fernando Diniz à beira do campo, e comente pra mim o que você achou. Na moleza, não é pra errar nenhuma. Esse jogo é nesse jogo. Vamos, porra. Vai se fuder. Camacho! Camacho! Parabéns pra você! Não pra orelha! Fazer gol! Entendeu? Fazer gol! Você não vai entrar pra brincar de jogar aquelas coisinhas bonitinhas. Pra ser agressivo, dar opção, driblar, entrar na área. Eu posso imaginar como é que é no vestiário quando perde. Quando perde é tenso. Pressiona! Tá na dúvida por quê, caralho? Pode ir, gente, agora! Vai! Com tudo, vai! Não toma drible, cara! Caralho, puta que pariu! Não pode parar de correr. E não pode ficar dando ponte errado também. Vai! Tá. Toca a bola, toque ainda! Movimenta! Brenner, movimenta pra gente jogar pra frente, caralho! Porra! Vamos, Gorgones! Caralho! Não tem... Ei, tira a mão da cima! Não tem cansaço, caralho! É pra jogar! Pra fazer o gol! Não adianta ajoelhar achando que você fez sua obrigação. Olha aqui, é jogo pra decidir a porra do negócio. Uma vez, sabe? Tá ouvindo aqui? Entra nessa porra e decide a porra do jogo. Você é bom. Para de correr, Tá aí o Fernando Diniz. Se ele tava bravo assim no São Paulo, rapaz, imagina no Vasco aí com Léo Jabá, Marquinhos, Gabriel. Meu Deus do céu, Vanderlei errando passe. Minha Nossa Senhora. Vamos lá, né? Mas tomara que ele consiga extrair algo a mais aí desses jogadores. Bom, chegando aqui na parte final do vídeo, vamos falar sobre Nenê, né? Existe a expectativa aí sobre o nome do Nenê. Já vem sendo falado aí há algum tempo. Vou recapitular aqui essa história do Nenê. A informação que existe é que o nome do Nenê foi sugerido naquela reunião da diretoria do Vasco um dia antes do Lisca pedir demissão. Toda a cúpula do Vasco fez uma reunião e o nome do Nenê foi sugerido e foi aprovado nessa reunião. Falou, tá aprovado, vamos tentar buscar o Nenê. Aí, no dia seguinte, né, na reunião ali com o Lisca, o nome do Nenê foi apresentado ao Lisca e o Lisca não quis, barrou, vetou o nome do Nenê, não quis. Mas aí na parte da tarde, o Lisca acabou se desligando do clube, né, pedindo demissão, então o nome do Nenê voltou à pauta. E com a chegada do Fernando Diniz, a informação de momento é que o Fernando Diniz deu o aval
para que o Vasco vá buscar o Nenê. É um jogador que ele gosta, um jogador que ele levou para o Fluminense, é um jogador que encaixa no estilo de trabalho do Fernando Diniz. Então, em relação à comissão técnica, está liberado. O Fernando Diniz quer contar com o Nenê. Falta agora a liberação do Fluminense, né? Surgiu até uma informação ontem que entre Vasco e Nenê estaria ali praticamente tudo acertado, questão salarial, etc e tal, mas falta agora a liberação do Fluminense, mas vamos aguardar aí se essa história vai ter mais algum andamento no início da semana que vem, porque acredito que hoje, sábado, amanhã, domingo, não tenha mais nenhuma atualização sobre o Nenê. Mas, acontecendo qualquer coisa, a gente volta aqui também para falar sobre. Nenê voltando, será? Vamos aguardar. Um abraço, saudações vascaínas, deixe o seu like, se inscreva, até a próxima, fui!